essa semana foi dado para nós a direção de lermos Tiago. Amém? Se você leu Tiago, você já está melhor que antes. Se você ainda não leu Tiago, leia Tiago. Você vai com certeza se tornar melhor. E essa semana eu quero deixar para nós a meditação no livro de Hebreus. Hebreus é um livro muito importante porque muitas pessoas dizem assim: eu não entendo o Antigo Testamento, eu não entendo a lei, eu não entendo Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu não entendo. Lendo Hebreus você vai entender. Você vai entender o porquê que a gente não vive na lei. O que Jesus veio fazer? Isso é muito importante, para que você tenha condições de viver na plenitude do que Jesus fez e não ser enganados por ventos de doutrina, amém? Hebreus tem 13 capítulos. Se você ler 2 por dia, a partir de segunda-feira, nos domingos sobra só um. E é rápido e você vai gostar, amém? Quem está envolvido aí com a questão da presença, o tabernáculo, vai entender muito bem o tabernáculo no livro de Hebreus. Amém? Então fica aí o livro de Hebreus, para estarmos meditando essa semana. E hoje eu quero trazer a palavra que está no livro de Tiago. Assim como o Rô falou semana passada, que ele ministrou ambientes importam, né? Fez em 2 partes. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Tiago. E eu tenho certeza que ela vai abrir o teu entendimento para muita coisa. Então o tema dessa ministração é mente dividida. Mente dividida. É um termo que se encontra no livro de Tiago. Então, se você pode comigo, abra a tua Bíblia no livro de Tiago. Vamos ler o capítulo 1, os versículos do 1 ao 8. Tiago 1, do 1 ao 8. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai fazer na sua vida, na minha vida, algo revolucionário. Muitas pessoas estão no reino de Deus sofrendo exatamente por isso, por ter uma mente dividida. E sofrem. Então, Tiago 1, do 1 ao 8, pode colocar no telão se for possível, e eu vou lendo aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou não nos censura, não nos critica por pedir sabedoria, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Diga misericórdia. Então vamos orar, irmãos. Ore pela sua vida, ore pela sua mente, ore pelo seu coração. Essa palavra é muito séria, é uma palavra de alerta, é uma palavra que o Senhor quer nos trazer para nos livrar
ou para nos mudar. Que o Espírito Santo nessa noite fale ao nosso espírito. Nós não queremos sair deste lugar com mais uma informação. Nós queremos sair deste lugar com uma transformação. Queremos sair deste lugar com uma mente renovada, com o coração inclinado ao Senhor, um coração pronto a obedecer, um coração que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Que o Espírito Santo possa ministrar em nós aquilo que nós precisamos ouvir, que Ele fale de forma pessoal ao nosso espírito, que Ele fale conosco de uma maneira que nós possamos entender, e que essa palavra produza a mudança necessária, e que nós possamos nos expor a ela, para sermos limpos, purificados e transformados por meio da Tua palavra. Senhor, glorifica o Teu nome nessa noite. Envergonha, Senhor, toda a artimanha das trevas. Envergonha, Pai, todo projeto do inimigo contra as nossas vidas. E glorifica e exalta o Teu nome. Que este lugar, Senhor, seja cheio da revelação do Senhor. E que a unção que está em nós, que é verdadeira e não é falsa, nos ensine tudo sobre esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, se você leu o livro de Tiago essa semana, com certeza você passou por esses versículos aqui, e é tão interessante que o versículo do 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu não sei você, eu acho difícil. Você gosta de ser provado? Tiago diz, fique feliz. E fique feliz quando são muitas as provações. E ele diz aqui, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmão, sabe o que é provação? Provação é aquela prova que o Senhor nos dá para fazer. O Senhor nos ensina algo, depois que Ele nos ensinou, aí vem a prova. Quem entendeu? Então aquela história, né? Eu estava até brincando segunda-feira aqui na oração, que diz assim, eu não vou orar pedindo paciência, porque o Senhor vai mandar tribulação. Você nem precisa orar para ter prova, irmãos. Porque as provas vêm. E quando que o Senhor manda a prova para nós? Quando a gente já foi ensinado. Deus não é como nossos professores do mundo, que no dia da prova caía matéria que a gente nem estudou. Acontecia isso com vocês? Você nem teve aquela matéria cair na prova. Eu e meu marido fizemos um seminário teológico, que o negócio era escandaloso, irmãos. A gente estudava a matéria que era dada. A apostila chegava no dia da prova, a professora não aceitava a nossa resposta. Ela queria a resposta que estava dentro da cabeça dela. Era uma coisa incrível. Pensa a luta que era para responder aquelas provas. Então, quer dizer para você que não se preocupe, Deus não vai dar nenhuma provação para nós antes que Ele tenha nos dado uma palavra sobre aquilo. Tá bom? Não vai vir. Toda aprovação vai vir depois do Senhor nos ensinar algo. Então, Tiago diz aqui, vai vir muitas provações, mas fica feliz. Você e eu temos condições de passar nessa prova. E se não passar, irmãos, vai para recuperação. E se ficar na recuperação, repete o dia, irmão. E com Deus não tem essa questão de primeira, quarta série não reprovar. Reprova. Com Deus reprova. Então, o que o Senhor quer? Que a gente aplique aquilo que a gente já aprendeu para cada provação que vir. Sabendo, versículo 3, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por quê? Porque quando somos provados, temos que exercer fé. E quando exercemos fé na provação, nós temos algo gerado em nós. Perseverança. Quer dizer o quê? Fiz a prova,
exerci a fé e eu continuo. Você entendeu como que funciona? Pode perceber, quando você tem uma aprovação sobre a sua vida e você tem a fé, você tem condições de passar por ela, você fica melhor do que antes. Porque essa aprovação e essa fé que operou na aprovação gerou perseverança. E a perseverança, presta atenção, deve ter uma ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ou seja, toda aprovação que vem sobre nós, que nós exercemos fé, que gera perseverança, é para nos amadurecer. Por exemplo, você conversa com uma pessoa, você tem 20 anos de fé, e a pessoa tem 1 ano de fé. Quando ela conta a aprovação dela para vocês, tem vontade de rir. Fala, sério mesmo que você está morrendo por causa disso? Você não viu nada. Eu contei uma vez que eu fui ministrar numa igreja, e a pessoa ia ser ordenada pastor e pastor naquele ano, ela e o esposo. E a gente, com um pouquinho de caminhada de fé, já enfrentou alguns embates, algumas provações, né? E eu fui nessa igreja, eu ministrei, e ela ficou bem impactada com a palavra. Eu ministrei sobre amargura. E eu estava indo embora, ela me mandou mensagem, ela ficou impactada, ela chorou, ela falou, olha por mim. Porque na igreja tem pessoas que estão se levantando contra a minha vida. E eles estão me chamando de exibida. Falei, de exibida? Ah, então tá bom, Falei, não, você vai superar, irmão. Não se preocupe, fica firme. A guerra dela é ter sido chamada de exibida. Eu nem vou falar do que chamaram a gente. Tá bom? Quem entendeu? A luta dela era exibida. Chamaram Jesus expulsava demônio por Beelzebu. Jesus. Então a prova de um, irmãos, é diferente da tua. E não adianta falar para a pessoa assim, para de frescura. Porque ela está começando as provações da vida dela. E nós temos que ajudar ela a vencer essas provações. O que não pode, eu com 20 anos de fé estou incomodada com exibida. Aí eu não fiz nenhuma prova, não passei em nada. Então as provas de um é diferente do outro. Quem entendeu? Então a aprovação vai sendo a medida de fé que a pessoa vai alcançando. E quanto mais rápido a gente é aprovado, quando vem a outra aprovação, você já sabe lidar melhor, porque você vai estar mais amadurecido. Você vai amadurecer. Não se preocupe, irmãos, Deus não vai deixar você ficar igual. Ele vai te amadurecer. Ele vai me amadurecer. Porque Ele vai mandar prova para a gente. E você vai entender a partir de agora o que é prova quando vir uma situação sobre a sua vida. E você vai ter fé suficiente para fazer essa prova e ser aprovado. Amém? Então a pior coisa é tentar fugir de situações difíceis. A melhor coisa que se tem é pedir para Deus sabedoria, fé para enfrentar os momentos difíçis. Porque a prova te encontra. Não adianta se esconder. Quem entendeu? Olha que palavra de ânimo, viu, irmãos? É para dar ânimo para a sua vida. Então diz aqui que o Senhor quer que nós sejamos aperfeiçoados e em nada deficientes. Então, toda aprovação é para nos aperfeiçoar. Isso aqui foi só uma introdução dentro da palavra que é a mente dividida. Porque, na verdade, esse é todo um contexto só. Porque Tiago começa agora a nos ensinar como lidar com a aprovação. O que temos que fazer? Então, Tiago, do 5 ao 8, que nós já lemos, diz assim: se, porém, algum de vós necessitai de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Então, Tiago vai dizer assim: primeiro,
Se você na provação precisa de sabedoria, você tem que pedir para Deus. E a sabedoria que o Senhor nos dá, sabe o que é? É para saber aplicar com fé cada princípio que Ele nos deu. Irmão, sabedoria, ela não está na terra, sabedoria não está nos livros, sabedoria não está em qualquer lugar, sabedoria tem só um endereço, e é do céu. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus porque Ele dá. Irmão, você precisa de sabedoria? Irmão, você precisa de sabedoria mais hoje do que eu precisei ontem. E amanhã vai ser mais do que hoje. Porque sabedoria vai ser o que vai diferenciar os crentes maduros nesses últimos dias, irmãos. As pessoas muitas vezes, elas esquecem que para aplicar um princípio do Senhor, precisa sabedoria para fazer isso. A sabedoria é a parte prática da vida. A sabedoria é aquilo que eu tenho que fazer, uma vez que eu já recebi as informações. Como que eu vou passar pelas provações se eu não tiver sabedoria? Imagina essa mulher que estava sendo chamada de exibida. Se ela não tiver sabedoria, ela arranja inimizade com toda a igreja. Ela vai de altar ofender os irmãos porque chamava de exibida. Então precisa de sabedoria para entender. Então a sabedoria, irmãos, ela é em todas as áreas da nossa vida. E Tiago diz aqui, nós temos que pedir, porque Deus vai nos dar. Aí Tiago nos ensina como que eu devo pedir sabedoria. Versículo 6. Irmãos, olha como se pede sabedoria. Leia comigo. Peça, porém, com... Irmãos, quantas pessoas pedem sabedoria e não recebem? Sabe por quê? Porque não pede com fé. Não pede, não clama com fé. Aí pede sabedoria. Quando vai tomar atitude, toma como um tolo. Toma de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer hora. Porque tem que pedir com fé. E não pode duvidar. Ora, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, eu preciso de sabedoria. Aí levanta e pensa... Ah, nem sei se Ele me deu. Acabou, irmãos, acabou. Acabou. Coloca o 7, por gentileza. Não suponha esse que orou e duvidou, que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí Tiago aumenta, ele fala, não vai ter sabedoria e não vai ter coisa alguma. Porque não pede com fé. Pede de joelhos, se levanta incrédulo, não recebe. Coisa alguma, não é só a sabedoria. Vocês estão entendendo qual que é a nossa decisão de orar com fé, irmãos? Em nada duvidando, versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não é só na provação, não é só em mar, é em todas as áreas, é inconstante. Então agora vamos explanar esse assunto aqui com relação à mente dividida. Então, passar pelas provações precisa de sabedoria, saber aplicar a fé de maneira correta. Por isso precisamos pedir sabedoria ao Senhor e pedir com fé, sem duvidar e nem ter a mente dividida. Diz que é necessário se aproximar. Então, o que acontece? Quando eu chego diante de Deus, eu tenho que ter um firme propósito. Eu tenho que entender, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor prometeu dar sabedoria a quem pede. Então eu preciso, Senhor. E ore. E não apenas ore, creia que Ele deu. Porque olha só, Tiago 4,8. Um pouquinho para frente. Tiago 4,8. Então, Tiago é o único livro da Bíblia que vai falar sobre esse assunto de mente dividida e de ânimo dobre. Então, Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a...
O que acontece quando eu me chego a Deus? Quem que tem que dar o primeiro passo, irmãos? E o que a gente ouve das pessoas? Deus não me ouve. Deus está longe. Não é Deus que está longe, mas não é Deus que não ouve. É a pessoa que não se aproxima de Deus. A Bíblia diz, se chega a Deus. Deus quer uma iniciativa nossa. Deus quer que nós viemos a querer tê-lo. Deus quer que a gente tome um passo para buscá-lo. E aqui não fala de nada extraordinário. É só falar, Senhor, eu te quero. Se chega a Deus, o que ele vai fazer? Se chegará a vós? Quando eu me chego a Deus, a Bíblia diz, eu vou purificar as minhas mãos. Mãos fala de atitudes. Quando eu me chego a Deus, eu vou entender que as minhas atitudes não estão corretas. Eu vou entender que eu não estou agindo com fé, que eu estou incrédula, que eu estou duvidosa. Então, eu vou fazer o que? Eu vou me chegar a Deus. E na presença de Deus é que eu vou identificar as impurezas das minhas atitudes. Não é de mim mesmo. Porque é só na presença dele que eu vou ter como ser limpa. Quem entendeu? Então não é, eu vou consertar minha vida, vou parar de fazer isso, fazer aquilo, depois eu vou buscar a Deus. Deixa eu consertar minha vida. É assim que a Bíblia diz, irmãos? Chega impuro, chega bagunçado, chega, a musiquinha do homenzinho torto. Vem o homenzinho torto. Existia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Eu esqueci o resto. Andava no caminho torto. O que mais? Um dia homenzinho torto. E tudo que era torto. Ah, que lindo. Então se a tua vida está torta, irmão, é só em Jesus para desentortar. Não está na Bíblia, mas pelo amor de Deus, Jesus escreve certo por linhas tortas. Não. Jesus pega as linhas tortas e escreve certo. Não é bíblica essas frases, viu? Então aqui, quando nós chegamos de Deus, Ele vai nos purificar, irmãos. Então o que a gente faz? A gente quer resolver a nossa vida, quer estar bem, para depois ir para Deus. Não. É o contrário, vai do jeito que você está, tudo bagunçado. Com as atitudes tudo errada. Aí Ele vai purificar as mãos de quem precisa, de quem é pecador. E diz mais, e vós que sois de... Faça o quê? Ai, agora já mudou. Agora a questão é, e vocês que têm o ânimo dobre, limpe o coração. Agora vamos entrar aqui. Diz que é necessário se aproximar de Deus, limpar as mãos. Na presença dele, precisamos pedir perdão pelas nossas atitudes. E quem tem a mente dividida, precisa limpar o coração, porque o problema está no coração do ânimo dobre. O problema é mente dividida e coração dividido. Mente dividida, presta bem atenção o que significa mente dividida, irmãos. Mente dividida é duplamente. É assim, de um lado pensa uma coisa, do outro pensa outra. É uma mente dividida. É uma mente que está em conflito interno, uma indecisão, uma instabilidade. É seguir dois caminhos opostos ao mesmo tempo. Misturar fé com dúvida. Ânimo dobre fala de alma dupla. Gente, isso aqui é terrível. Ânimo dobre é uma pessoa que tem duas almas, segundo a definição aqui. Popularmente, esse ânimo dobre, eu quero só abrir um adendo aqui, não vou me aprofundar na questão de ciência, nem da psiquiatria, mas o ânimo dobre, ele ficou muito popularmente conhecido como a esquizofrenia. Não é brincadeira, irmãos. O ânimo dobre ficou conhecido como a esquizofrenia. Uma pessoa que está com processo
de transtorno mental, esquizofrenia, ele tem falsas crenças, delírio, alucinações, diz ouvir voz e ver pessoas. Pessoas, eu não sei você, mas tem pessoas com diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia que ele ouve voz. Eu vi o testemunho de um rapaz que ele ficava ouvindo na cabeça dele: pega os gatinhos e afoga no vaso. Só que é engraçado que essas pessoas que estão debaixo desse transtorno mental só pedem coisas ruins para fazer, já percebeu? Eu não vejo a pessoa com problema de esquizofrenia e o diabo fala na cabeça dela: vai lá lavar a louça para tua mãe. Você já viu? Por quê? Porque o diabo tira proveito de feridas, irmãos. O diabo tira proveito de dores. Porque a porta de entrada para a esquizofrenia na questão espiritual, tirando a parte agora de psiquiatria, que precisa de diagnóstico, trazendo para o espiritual, uma pessoa com problema de esquizofrenia, era uma pessoa que teve duas situações bem claras. A primeira é que ela foi rejeitada. E a segunda, ela entra na rebelião. Ela se torna rebelde, resistente. Então a esquizofrenia, na questão espiritual, tirando a questão psiquiátrica, a pessoa ela tem pensamentos totalmente descoordenados. Ela tem delírio. Para você ter uma ideia, a pessoa com esquizofrenia, ela consegue imaginar que alguém se apaixonou perdidamente por ela, sem que a pessoa nunca nem olhou para ela. É um transtorno. A pessoa com esquizofrenia, ela teve a sua personalidade contaminada por causa da rejeição. Então ela tem problemas severos com a sua mente. E vai refletir no comportamento. Então, isso aqui eu só quis abrir um adendo de como é sério. Então, o que nós temos que entender nessa noite? Que a mente dividida, irmãos, é um bloqueio para receber qualquer coisa da parte de Deus. A mente dividida, ela cria uma resistência para crer naquilo que Deus quer fazer. Porque a mente dividida é uma mente que não tem fé. Então a pessoa inconstante, ela tem um problema sério, porque Tiago disse, ela é como a onda do mar. Ela vai e ela volta, mas ela vai e volta conforme o vento sopra. Uma pessoa inconstante, ela é o tempo todo levada pela circunstância. Uma pessoa inconstante, se tudo está bem, ela está bem. Se as coisas estão ruins, ela está ruim. Se falam bem, ela está feliz. Se falam mal, ela está triste. Ela é movida por tudo que acontece ao seu redor. Por isso que ela não consegue continuar fazendo algo contínuo, independente das situações. Uma pessoa inconstante não suporta uma crítica. Uma pessoa inconstante não suporta uma correção. Porque aquilo embaraça ela, não consegue continuar. Então o que nós temos nessa noite que fazer? Entender que nós precisamos ter uma só mente e um só coração. Tem pessoas que começam uma coisa boa, falam, nossa, que bênção, a pessoa começou, de repente ela para de fazer do nada. Ela para. Aí passa um tempo, ela quer voltar a fazer, mas quer fazer outra coisa. Ela não dá continuidade em nada, porque ela é inconstante. Não para em emprego, não para em lugar nenhum, porque em todo momento ela está lá. Qualquer coisa parece que está tirando ela dos lugares. O problema não é o ambiente, é a inconstância dentro dela. É porque ela não tem exercido fé que Deus já deu. Então, a pessoa inconstante, a Bíblia diz, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. E como que a gente vence, irmãos, nessa terra, se a gente não tiver a bênção de Deus, a direção de Deus, a sabedoria de Deus? Ânimo dobre. Se conversa com a pessoa numa semana, ela está lá em cima, não, vai dar certo, Deus é bom. Na outro dia acabou. Eu falei, mas cadê aquela pessoa que eu conversei ontem? Acabou. Porque é o ânimo dobre. Está duplo
pessoa ter duas almas, irmãos? Irmãos, nem alma gêmea existe. Desculpa, o Fábio Júnior mentiu para nós. Nem carne existe, irmãos. Alma gêmea não existe, irmãos. O que existe é um problema sério espiritual de uma alma dupla, que não consegue ter um firme propósito. Decidiu, vai até o fim. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter situações, mas ele vai continuar até o fim. Então, o ânimo do homem a gente precisa vencer e ficar com um ânimo só. A Bíblia sempre falou sobre ter duas motivações, ter duas opiniões. Sempre a Bíblia deixa claro, escolha um. Deus falou para o povo em Êxodo: hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Por quê? Porque não tem como caminhar dentro de si com a vida e com a morte. Não tem como caminhar dentro de si com a bênção e com a maldição. Eu tenho que tomar uma decisão. Já viu pessoas que é difícil decidir as coisas, irmãos? Uma vez eu estava dispondo uma pessoa e eu percebi uma carência muito grande nela. Uma necessidade de querer pensar por ela. E graças a Deus eu percebi aquela situação que ela queria que eu pensasse por ela. Porque se eu desse a resposta no lugar dela, ela poderia sair isenta. E a culpada seria eu. Aí um dia ela me perguntou assim, uma coisa bem difícil, irmãos. Ela perguntou: eu vou sair. Você acha que eu vou de sandália ou de chinelo? Me ligou. E eu respondi para ela: quer saber o mistério? Vai do que você quiser. Quem entendeu, irmãos? Quer 3 almas agora? Já não basta ser confusa, quer entrar uma terceira alma dentro dela? Já, irmãos. Já peguei pessoas com problema de inconstância. Pessoas que têm dificuldade de decidir. Porque tudo aquilo que eu decido, eu tenho que ser responsável. Toda decisão tem risco, tem ou não tem? Tem risco, ela é de chinelo, tem risco, ela é de sandália. Mas não importa, quem vai pagar o risco vai ser ela. E se eu falo para ela de chinelo, ela fala: que feio meu chinelo, que é de sandália. E se eu falo: vai de sandália, ela fala: mas eu queria de chinelo. Eu já falei: vai do que você quiser. É sério. Então nós temos que ter hoje a ajuda do Senhor, amém, irmãos? Em qualquer momento da nossa vida a gente pode ficar indeciso com algumas coisas. Mas ser indeciso e ser inconstante tem uma grande diferença, amém, irmãos? Ó, tem casais aqui que são bem lindos, nunca brigaram. Quando precisam decidir aonde comer, vocês nunca brigaram por causa disso. Lá em casa acontecia assim. Falar de nós, né, que é mais fácil. O que você quer comer? Não sei, fala você. Ah, não, fala você. Ah, não, fala você. Ah, eu quero pizza. Deus me livre de pizza. Quem entendeu? Aí, esse tanto faz é assim: não faz tanto porque eu quero tal coisa, mas eu não vou falar tal coisa porque vai que você não quer essa coisa. E para não dar briga, eu deixo você decidir. Aí a gente fala: ah, decide você. Ah, então eu pedi pizza. Ah, pizza não. Ah, hambúrguer também não. Na verdade, ninguém sabia nada. Mas joga pro outro. Eu conheci um casal que, por causa de decidir aonde comer, presta atenção, eles brigaram no meio da rua de carro e voltaram para casa. Pararam o carro. Discutiram porque não chegaram no senso comum e foram embora. E isso dá muita briga, irmão, nos casais. Dá ou não dá? O que você quer comer? Quer uma dica para acabar a briga, irmãos? Quer que eu fale? Você quer acabar com a briga? Fale o que você quer comer. Eu quero comer isso. Aí acabou, aí vai ter que entrar em acordo. Quem entendeu?
Essa aí, eu que não sei, o que você quer? O que você quer? Esse aí só dá briga. E por exemplo, quando tem os filhos, joga para os filhos. Nós não jogamos para os filhos, não. Eles cobram que a gente decidir. Às vezes eles dão os palpites deles, mas nem sempre é acatado. Por quê? Porque você tem pessoa que dá briga na indecisão. Vai comprar roupa. A briga às vezes acontece nem pelo modelo, é pela cor. Vermelho ou rosa? Rosa ou vermelho? O que você acha? Que não sei o quê. E acaba eles não levando nada. Então o que acontece? Isso daí que é coisas pequenas já dá um estresse, irmãos. Pensa agora coisas espirituais. Pensa você na igreja com ministério lindo, dons lindos, começa bem, tentar do caminho já fica esquisito. Dá muito prejuízo, irmãos. Então nós temos que vencer a mente dividida, amém? E o ânimo dobre. Isaías 26, 3 e 4, por gentileza, coloca para mim. Como que eu começo a lidar com a mente dividida, com o ânimo dobro? Porque eu entendi que às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Isaías começa a nos dar uma direção. Pode voltar. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Por quê? Primeiro, para vencer o ânimo dobre, tenha um propósito firme em Deus. E Deus vai guardar, porque uma pessoa inconstante é uma pessoa que não tem paz, irmãos. 4. Porque ele confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como lidar com a inconstância? Confiando no Senhor, tendo fé. De que maneira? Perpetuamente. Perpetuamente é para sempre, irmãos. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Só Ele para nos dar estabilidade. Seja emocional, seja espiritual, seja o que for. Só Deus para nos dar isso. Então eu tenho um propósito firme. Eu tenho uma convicção em Deus. Eu vou ficar nela e pedir para Deus me ajudar. Deus vai te ajudar, irmãos. Se o teu propósito honra o Senhor, é firme, Deus vai te dar paz e vai guardar tua mente e o teu coração. Porque é onde se aloja o ânimo dobre e a mente dividida. Como que uma pessoa que tem vários propósitos, mas não se apega a nenhum, Deus vai guardar? Não tem como. Então tem que ter uma fé que o Senhor é Deus, que é uma rocha inabalável, vai me fazer manter firme. Eu tenho um testemunho disso. Há uns anos atrás, nós tivemos uma situação financeira muito grave. Lá por 2012, mais ou menos, nós tivemos... Começou antes, na verdade. Não, na verdade começou lá por 2009. Nós ainda não tínhamos sido ordenados pastores, a gente foi ordenado em 2010. E nós estávamos numa muito séria em 2009. Já tínhamos perdido um carro para oficial de justiça. E a nossa casa também precisava ser paga. Ela estava 2 anos e pouco sem ser paga. E quando a gente foi comprar aquela casa, nós tínhamos uma casa em São José, que a gente comprou enquanto a gente namorava. E quando a gente se mudou para o Alto Boqueirão, a gente vendeu a nossa casa e compramos a outra. E a minha irmã teve um sonho. Quando eu cheguei nessa casa, a irmã falou assim: eu tive um sonho com a sua casa, que na porta estava escrito Igreja de Casais. E eu guardei aquela palavra no meu coração, porque eu sei que foi Deus que deu aquele sonho para ela. E por não conseguir pagar as parcelas, a nossa casa foi tendo uma dívida bem alta. Era um consórcio. E eu tinha tanta convicção que foi Deus que deu aquela casa para a gente. Eu tinha um firme propósito, que eu não sabia como iria acontecer, quando iria acontecer, mas eu sei que nós iríamos quitar nossa dívida. Eu não saberia de onde que ia vir, mas eu tinha um firme propósito. E foi tão sério, porque era uma parcela tranquila, mas ela foi crescendo, e juros em cima de juros. Inclusive a minha sogra, que trabalha com casa de aluguel, foi nos oferecer uma casa para morar.
de aluguel. Lá para a gente poder conseguir pagar as parcelas da nossa casa, morando numa das casas dela sem pagar aluguel. Mas a minha convicção era tão grande que Deus deu aquela casa que eu falei, não, a gente vai pagar essa casa. Eu não vou sair da minha casa. E Deus foi tão bom, irmãos, que a gente não apenas pagou as parcelas atrasadas, a gente quitou a nossa casa. Em 2014. Porque eu tinha um firme propósito. Deus me deu essa casa, eu não vou sair daqui. A circunstância estava tudo contra a gente. Não tinha o dinheiro suficiente, não tinha tudo. Era muito mais fácil sair. Tudo indicava para sair. Mas eu decidi ter um firme propósito no meu coração. Quem entendeu? Custa ter um firme propósito? Não custa, porque você tem que ter fé e levar até o fim. E Deus se agrada disso. E toda a glória por ter quitado a nossa casa veio para o Senhor. Porque foi Ele que abriu. Então, se você tiver um firme propósito, não importa de onde vai vir, tem luta, tem dificuldade, não importa, vai vir e Deus vai ser honrado. Amém? É o testemunho do Lúcio. Tem luta, tem dificuldade, dá vontade de... Mas não, Senhor, eu tenho um firme propósito. Eu vou, Senhor, até o fim. Então eu quero dizer para você, Deus guarda quem tem um firme propósito nele. Porque o mundo, irmãos, o mundo muda. Eu vi uma pessoa dando um testemunho. Tem pessoas que ficam abatidas porque a bolsa de valores caiu. Porque o dólar aumentou. Aí eu te pergunto, quantos dólares você tem? Quanto você investiu na bolsa de valores? Para estar triste. Nada. Quem entendeu? Porque o mundo é assim. Se a bolsa sobe aqui, se a bolsa cai, chora. Por quê? Porque o mundo é feito de inconstância. E nós, na presença de Deus, temos que perseverar de forma constante. Amém? Outra coisa, como eu tenho condições de ter uma mente firme? Depois de ter um firme propósito, Lucas 11 diz para nós, Lucas 11 do 9 ao 13, diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a forma de eu ter constância, primeiro, é orando, mas é orando continuamente. Por isso eu tenho que pedir, o Senhor vai me dar. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu bater, a porta vai se abrir. É tudo na presença dele, irmãos. Olha a fórmula aqui, ó, na continuidade, buscando em fé o Senhor em oração. O 10, por gentileza. Pois todo o que pede, o que busca, e quem bate, 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Você já fez isso com os teus filhos? O filho falou, mãe, eu quero um pedaço de pão. Está aqui uma pedra. É assim que a gente faz? Mãe, me dá um pedaço de peixe. Está aqui uma cobra. É isso que a gente faz, irmãos? Uma que eu detesto cobra. Nem minhoca. Nada que pareça daquele jeito. Então veja bem, se nós sendo maus, porque nós somos pais maus, pecadores, limitados, nós não fazemos isso com nossos filhos. 12. Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Gente, pensa. Mãe, dá um ovo, tá um escorpião aqui para você. Assim que a gente faz, irmãos? 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então quer dizer, se a gente pedir ajuda do Espírito Santo, a gente pedir mais o Espírito Santo, o Pai vai conceder. Quem entendeu? E o Espírito Santo vai trazer constância para a nossa vida. Como nós podemos vencer a mente dividida? Hebreus 11, do 1 ao 3, por gentileza.
Hebreus 11, do 1 ao 3. Tudo isso aqui, irmãos, isso aqui é um seminário, viu? De ânimo dobre, viu? Quantas pessoas precisam ter essa revelação? Ora, a fé é a certeza. Então, pessoa de ânimo dobre não tem certeza, irmãos. É a certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que não se vê. Isso aqui é totalmente a vacina contra o ânimo dobre. 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é isso aqui, irmãos? É a teoria que nós cremos do criacionismo. A evolução crê que tinha uma ameba, um negocinho, um Big Bang. Foi, não. Nós cremos que tudo veio a existir do invisível. Amém? E o Senhor trouxe para o visível. Então é a fé que vai nos manter firmes. Outra coisa, como poder vencer a mente dividida e o ânimo dobre? 2 Coríntios 10, do 3 ao 6, por gentileza. Esse aqui é um dos textos muito conhecido na área da batalha espiritual, mas agora você vai entender aonde acontece essa batalha. Diz aqui: porque embora andando na carne, não militamos ou não guerreamos segundo a carne. Fala de nós. Por mais que eu ande na carne, seja humano. Continue. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortaleza. Anulando nós sofismas. O que é sofisma? Linha de pensamento distorcido. Algo de tanto repetir parece que é verdade, é um sofisma. E toda altivez, o que é altivez? É o orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, aquilo de achar que a gente sabe mais que Deus. E levando cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. Para aqui um pouquinho. Então, o que eu tenho que fazer com a mente dividida, irmãos? Sujeitar ela a Cristo. Quando a minha mente pensa algo contrário da palavra, quando a minha mente está dividida entre aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, entre a fé e a incredulidade, eu tenho que pegar os meus pensamentos e orar para que eu tenha vitória na minha mente. Destruir as fortalezas da mente, porque tem pessoa que crê numa mentira e nada faz ela abrir mão daquilo. Ela crê que pode vencer na força do braço, ela crê que pode parar quando ela quiser, que ela tem domínio da situação, e tudo isso é mentira. Nós só conseguimos qualquer mudança na mentalidade se Deus nos convencer que a gente está errado. Irmãos, eu vi uma coisa triste. Testemunho de um pastor dizendo: está muito lindo o jogo da Copa, mas todo canal que passa o jogo da Copa, inclusive a do YouTube, o Cazé, fazem propaganda de bets. Eles querem endividar o povo enquanto assiste Copa do Mundo. Porque enquanto está assistindo o jogo, está jogando. Não existe jogo inocente, irmãos. Todo jogo de azar é custas de sangue de pessoas que se suicidaram, que foram mortas por não conseguir pagar as dívidas. Então essa história que eu jogo por lazer, não jogo para apostar, é mentira. Todo jogo tem demônio tirando vantagem. Gente, as pessoas estão sendo saqueadas, roubadas em troca de um breve lazer. Sabe quando que uma pessoa viciada em jogo vai ser liberta? Quer que eu fale? Quando ela procurar uma pessoa e admitir que ela é viciada. Enquanto fica
ficar naquela fortaleza da mente. É só um joguinho. Eu jogo, mas daqui a pouco eu paro. Eu nem jogo todo dia. Eu paro a hora que eu quiser. É mentira do diabo. A pessoa só é liberta quando ela entender que ela está cativa naquilo. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Os problemas que a gente não vence, irmãos, é porque a gente não confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta, pode enganar quem quiser, pode fazer escondidinho, com o celular escondidinho, pode ir para baixo da coberta, para o banheiro, para o mato. O Senhor está vendo. E o teu dinheiro muitas vezes está sendo saqueado. Nem jogo de bicho, irmãos. Nada. Isso é o diabo corroendo as finanças do povo. Então eu clamo para vocês essa noite: não permita isso entrar sutilmente, porque entra sutilmente, é uma propaganda. Tem crianças entrando, irmãos. Crianças entram no celular das pessoas e jogam. E a mentira do diabo daqui a pouco eu paro. Não, se eu ganhar, eu paro. Se ganhar, piorou, porque vai perder o dobro. E eu sei do que eu estou falando. Eu vim de uma família viciada em jogos. Viciada. Na minha casa podia faltar comida, podia faltar roupa, podia faltar tudo. Mas não podia faltar jogo. Nem do bicho, nem da loteria. Isso é uma fortaleza na mente. É uma mente dividida. Porque acredita que Deus abençoa, mas o Betis também abençoa. Quer entender, irmãos? Acredita que Deus vai abençoar meu trabalho, mas o Betis também vai me dar uma ajudinha. Isso é engano. E nós temos que denunciar, porque a Copa vai acabar. E as pessoas vão ficar endividadas. E não adianta querer argumentar, irmãos. É dinheiro sujo, é dinheiro ilícito, é dinheiro de todo que é tipo de quadrilha, de crime organizado. Não adianta dar dinheiro para Deus, dar dinheiro para mamão. Quer entender, irmãos? Por favor, não ceda. Não ceda. Isso é uma fortaleza na mente. Qualquer vício, irmãos, pede ajuda. Pede ajuda, irmãos. A igreja é o lugar de todas as pessoas que acreditam que precisa de ajuda. Né, irmãos? Aqui não é, aqui é a reunião dos perfeitos. Todo mundo aqui que está liberto em áreas é porque um dia precisou de ajuda. Um dia clamou por ajuda. Irmãos, tem que pedir ajuda. Tem que pedir. Olha, eu estou com vontade de fazer isso. Não é vergonhoso, irmãos. Vergonhoso depois de ficar sabendo que a pessoa está endividada, que a pessoa está infiltrada em outras coisas. Por quê? Porque a pessoa, ela na mente dela achou que ela ia dar conta. Que do jeito dela resolveria. Isso aí é mente dividida. Quem entendeu? Eu nem li o final, né? O 6. Hebreus, 2 Coríntios 10, 3, 6. Então, veja bem, e estando pronto, depois que eu venci as fortalezas, o sofismo, a altivez, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa, eu só posso confrontar toda a desobediência quando a minha submissão a Deus é completa. Amém? Quem entendeu, irmãos? Então nós precisamos cuidar. Nós não vamos ser uma igreja que vai ficar calada diante das coisas que estão destruindo o povo de Deus. Não podemos ter medida. Jesus falou sobre isso, Mateus 6, 24. Coloca por gentileza, Mateus 6, 24. Então, se você tem um problema, irmãos, em alguma área, que na tua mente é uma fortaleza que você não consegue sair, pede ajuda.
E alguém vai orar por você e você vai ser liberto nessa área. Esconder não resolve, fingir que não faz não resolve, fazer carinha bonitinha não resolve, dar abracinho não resolve. O que resolve é a confissão. Eu preciso confessar que isso é um erro, que isso é uma fortaleza, que isso é um sofisma na minha vida. Amém? Sabe por quê? Porque a gente aprende a esconder as coisas. A gente aprende a camuflar as coisas. A gente aprende a dissimular, irmãos. E diante de Deus tem que estar tudo exposto. Mateus 6,24 diz assim, olha o que Jesus disse. Ninguém pode servir a quê? A dois senhores. Olha, Jesus é mente dividida. 2 altares, 2 adoração, 2 serviços. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós servimos, irmãos, a um Deus. E Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e essa riqueza é mamon. Eu não tenho como trazer dinheiro ao altar de Deus e depois levar dinheiro ao altar de mamon. Não tem como, irmãos. E as famílias sabem quem é viciado e tem que ficar quieta porque não sabe como resolver. Comece a orar, irmãos, porque o problema é que o dinheiro da família é de todo mundo, não é de um só. E quando um está perdendo, todo mundo está perdendo. Então não se serve a 2 senhores, irmãos. É um só. Nós servimos ao único Deus que se manifesta através do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Não temos nenhum outro Deus, nem outro altar. Ninguém. É só Ele. Amém, irmãos? Eu não vou ministrar mais. Tá bom. Eu ia falar o resto, mas não vou mais. Né, Jana? Você já entendeu? Vocês são tudo inteligentes. Vamos ficar de pé. Vocês são tudo inteligentes. Então nós vamos orar e nós vamos pedir para o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor é misericordioso e Ele vai nos dar nessa noite uma libertação na área da mente dividida, na área da inconstância, porque tudo isso, irmãos, que Tiago ensinou sobre a inconstância e o ânimo dobre, fala do problema da fé. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo fale conosco. E não somente aqui, mas na nossa casa, no decorrer da semana. Quais áreas da nossa vida a gente pode estar inconstante? Muitas vezes as inconstâncias da nossa vida vêm por falta de revelação da palavra. Muitas vezes por não crer na palavra do Senhor. Por isso nós precisamos colocar fé em todas as áreas da nossa vida. E deixar o Senhor ministrar o nosso coração. Entregar para o Senhor essas áreas de fortaleza, de engano, de mentira, de sofisma, de tanto repetir. Até acredita, mas é uma mentira, é um sofisma. Nós não podemos ser como as ondas do mar, impelida, levada pelo vento. Quando o Tiago fala isso, a pessoa que não tem fé, não tem constância, qualquer um leva no bico, qualquer um convence, qualquer um fala e a pessoa se deixa convencer. É porque ela tem uma fé firme. E que o Espírito Santo faça essa obra em nossas vidas hoje. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor venha sondar nossa mente e nosso coração. E aonde tiver, Senhor, esse ânimo dobre, aonde tiver essa mente dividida, essa inconstância, que uma hora crê, a outra hora não crê, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, mostra para nós, porque nós queremos ser firmes na Tua presença, nós queremos passar pelas provações com sabedoria, a sabedoria que o Senhor promete a dar a todo aquele que pede com fé e não duvida. Nessa noite eu peço que, por meio do Teu poder, haja convencimento do nosso meio, porque de
raízes. Só não pode nos dar raízes para que a gente tenha a água da vida nos regando e não sejamos árvores sem raízes, sem constância. E nós oramos porque nós sabemos que é o Senhor que opera isso. E desde já nós te agradecemos, porque nós oramos com fé, e eu peço, aumenta a fé em nossas vidas essa noite. A tua palavra diz que a fé começa como um grão de mostarda, é um grão, é uma semente, mas ela tem que ser plantada para ela crescer e se tornar uma árvore, se tornar grande, robusta. Então hoje aumenta a nossa fé, Senhor, porque somente no Senhor a cura para a inconstância, somente no Senhor a cura para ânimo dobro, somente no Senhor a cura de qualquer transtorno mental, qualquer problema mental, ainda que seja uma esquizofrenia, ainda que seja uma paranoia, ainda que seja, Senhor, meu Deus, confusão mental, ainda que seja uma perturbação da mente. O Senhor tem poder, meu Deus, para alinhar essa mente, para colocar em ordem os pensamentos, para colocar em ordem o raciocínio. O Senhor tem poder para curar a bipolaridade. O Senhor tem poder para isso, Senhor. E é no teu nome que nós cremos, oramos e declaramos essa vitória em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o teu coração. Coloque as mãos sobre o teu coração. Comece a pedir ao Senhor Jesus, Senhor, tira tudo aquilo que não é cativo ao Senhor. Tira tudo aquilo que tem impedido de entender a tua palavra, a tua voz. Leva cativo meus sentimentos, a tua vontade. Leva cativo, Senhor, meus sentimentos diante da tua cruz. Quebra todo jugo na minha área sentimental. Quebra todo jugo, Senhor. Tudo aquilo que é dobre, tudo aquilo que é dobrado, que não vem de ti. Ó Espírito Santo, hoje em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor quebre, Senhor, todo jugo de desejos, todo jugo de desejos e sentimentos, Senhor, seja agora despedaçado em nome de Jesus. Quebrado agora, quebrado, destronado, destruído, Senhor. Tudo aquilo que tentou colocar tronos em nossos corações, tentando reinar em nossos corações, seja dissipado agora, porque o nosso coração é teu, Senhor. Coloca o trono da tua vontade sobre nossos corações. Coloca o trono da tua vontade em nossos corações.
abençoar toda a obra do maligno que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão agora sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Coloque as mãos sobre a tua cabeça e declare em nome de Jesus. Senhor, leva cativo os meus pensamentos à tua autoridade. Leva cativo cada um dos meus pensamentos, cada um dos meus sonhos, cada um dos meus planos. Leva cativo agora, Senhor, a tua vontade. Quebra todo o jugo agora, Senhor, dos pensamentos voláteis. Quebra agora, Senhor, todo o jugo dos pensamentos doces. Quebra isso hoje, quebra isso agora. Quebra agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Lança fora todo esse jugo. Leva agora os meus pensamentos cativos à tua vontade, aos desejos permanentes do Senhor, aos desejos permanentes da tua palavra. Hoje, Senhor, todo pensamento, sentimento, desejo de vontades, todo jugo seja despedaçado agora, toda obra do diabo seja desfeita agora, toda palavra mentirosa, enganosa, todo pensamento enganoso, toda palavra dos ouvidos enganosa, seja desfeita, quebrada, aniquilada agora, porque eu declaro mentes cativas, eu declaro mentes cativas a Cristo, mentes cativas à palavra do Senhor. Eu abençoo tua mente, eu abençoo teu coração, eu abençoo teus pensamentos, abençoo teus desejos, tuas vontades, teus sonhos, teus planos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que chegou um novo tempo sobre a tua vida. Eu declaro que chegou um novo tempo sobre a tua mentalidade, sobre os teus sentimentos, sobre as tuas vontades, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos. Vamos dizer juntos, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. A minha mente e o meu coração são cativos agora, totalmente, à vontade soberana do Senhor Jesus e da sua palavra. Eu recebo sobre a minha vida toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. E eu declaro a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos, totalmente submetidos à vontade de Cristo. O sangue de Jesus me lava, me purifica, me santifica e faz tudo novo. De novo, eu recebo das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga, minha mente não ficará dividida. Amém, irmãos? Precisamos ter uma mente centralizada pela palavra. São muitos argumentos contra a nossa mente, todos os dias. Quem tem rede social aqui? Quem tem televisão em casa? Tudo é pouco pensamento. E muitos aquelas imagens, aqueles áudios, aqueles vídeos, aquelas circunstâncias, situações, estão querendo levar o nosso pensamento cativo à vontade do mundo, à vontade de uma marca, à vontade de um produto, e luta contra a nossa mente de Cristo, tentando nos afastar de Deus. Então por isso nós voltamos também com algo simples, mas que funciona, irmãos. Vocês têm que ver quantas pessoas foi alcançado com aquele simples vídeo de 50 e poucos segundos que nós postamos nas nossas mídias sociais a partir desse final de semana. Se Deus nos permitir, toda terça e sexta vai ter um videozinho de 1 minuto para você compartilhar. Sabe por quê? É um novo pensamento de Cristo sendo entronizado na mente das pessoas por 1 minuto, para quebrar jugos nas mentes.
É simples, mas é eficaz. É para combater o sofisma que o maligno tenta contra a nossa mente. Então é tempo de usar as ferramentas que nós temos para abençoar a nossa própria vida, a nossa casa e também a vida de outras pessoas. Não deixe que o mundo venha sobrepujar os pensamentos de Deus sobre a tua mente e sobre o teu coração. Não deixe a tua família cativo a duplos pensamentos. Não tenha dentro de casa dupla linguagem. Não, meu marido pensa assim, a minha esposa pensa assim, meus filhos pensam assim, cada um pensa de um jeito. Não, todos nós pensamos mediante a palavra de Deus, mediante o que a palavra de Deus nos direciona. A teologia de uma família não pode ser dobre. Ah, não, eu creio nisso. Ah, não, eu creio naquilo. Ah, não, eu creio desse jeito. Não, eu creio de outro jeito. Não. A teologia de uma família tem que ser centralizada pela palavra e centralizada pelo altar ao qual ela se alimenta. Este altar é o altar que te alimenta? Então a sua teologia tem que ser a mesma desse altar. Aqui eu não sou calvinista. Então a sua teologia não deve ser calvinista. Eu não creio no calvinismo. Eu não acredito que o calvinismo salva. Eu creio em Jesus Cristo, um Deus que salva e que deixou bem claro na sua palavra: se eu for fiel até o fim, eu tenho uma coroa que me espera. Então a fidelidade precisa ser até o fim. A teologia desse altar é essa. A teologia dentro da sua casa, se é desse altar que você se alimenta, deve ser a mesma. Falta conhecimento? Busque. Tem dúvida? Pergunte. Só não deixe que pensamentos duplos invadam o seu casamento, invadam a sua família, invadam a sua empresa, invadam o seu carro. Que tipo de música que você ouve? As músicas não podem ser tudo. Um dia é de Deus, um dia é do diabo. Um dia é coisa de Cristo, um dia lá da década que me arremete a antigos amores. Você precisa decidir a quem você vai servir, a quem você vai adorar, para quem você vai dançar, para quem você vai cantar. Você precisa decidir. Suas postagens na internet precisa decidir a quem você serve. As músicas que você toca, canta, ouve, as bebidas que você bebe, vai glorificar quem? As roupas que você veste, vai glorificar a quem? Tudo isso é pensamento duplo, irmão. Tudo isso é duplo pensamento. Não é bem assim. Já é duplo pensamento. Fugiu da palavra? É duplo. É como a onda do mar. Uma hora tá, uma hora não tá. Uma hora vem, uma hora não vem. Precisamos decidir. Amém? Diga, eu decido por Jesus. Não se venda. Não se corrompa. Fui assistir o Jogo do Brasil essa sexta-feira, e a hora que eu estava diante da televisão, fiz uma oração. Falei: Deus, eu sei que é impossível assistir o jogo sem passar uma propaganda de uma bebida alcoólica. Eu sei que é impossível eu assistir esse jogo sem aparecer uma jogatina ali, um jogo que vicia as famílias do Brasil. Eu sei, Senhor, que eu não posso mudar o que vai passar ali, mas eu posso mudar o que eu penso, o que eu sinto. Eu sei que o Senhor pode bloquear toda maldição que tentar entrar por essa tela dentro da minha casa. Então eu repreendo todo espírito de jogatina, todo espírito de bebedice, todo espírito de pornografia. Na hora que dá o intervalo do jogo, que vai lá para o Pelourinho, Senhor, eu repreendo todo toque de maldição da macumbaria do Brasil. Eu repreendo de entrar na minha casa. É uma luta, irmãos. É uma batalha. Mas eu tenho ferramentas, então eu preciso usar. O que tem se filtrado na tua mente com facilidade? Vigia. Lute. Você está passando guerra do que foi ministrado aqui? Do que eu estou falando agora? Procure seus pastores. O diabo te viciou? Você está empobrecendo? Você está com problemas financeiros? Não tem coragem de confessar para ninguém? O diabo quer te matar nisso. Confesse, deixe. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é só nessa igreja local que tem pessoas talvez que passam guerra. É em todas as igrejas do Brasil e do mundo. As pessoas estão cativas ao maligno e fingindo servir a Jesus. Se você tem guerra, busque ajuda. Se você tem guerra, busque ajuda. Porque tem libertação para nós. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Então receba essa palavra no teu coração. E vamos fechar este culto com chave de ouro. Quero chamar aqui o Lucas e a Kathleen, por favor. Casal abençoado de discípulos que fizemos o casamento nessa sexta-feira. Pode subir, vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desse casal. A igreja é um lugar de santificação. Amém? É um lugar onde a gente fecha as brechas na vida. São jovens, estavam vivendo juntos, né? Gerou uma bela filha maravilhosa. A princesa lá no colo da vovó, que está toda emocionada. Mas entendem o Evangelho, reconhecem a verdade de Cristo. E a conversa foi: temos que fechar as brechas. E nessa sexta-feira eu tive a honra, junto com a minha esposa, de fazer a cerimônia lá dentro daquele cartório, que nem narrador de rádio, né? Bem, meu amigo, vocês estamos aqui para chegar lá, tem que ser assim, irmão, porque o juiz diz: acabei de a parte, você tem 5 minutos. Mas para Jesus não precisa muito, 1 segundo, 1 milésimo, Jesus transforma vidas. E eu quero louvar a Jesus pela vida de vocês e entregar este certificado lindo do casamento de vocês, que muito mais do que uma certidão de casamento, vocês têm um certificado que está anelado no céu, né? Porque, como eu preguei lá, muito mais do que um contrato, vocês têm uma aliança. E uma aliança é integrável. Então, eu quero declarar mais uma vez sobre a vida de vocês toda a sorte de bênção e entregar para vocês esse certificado maravilhoso que vocês vão poder enquadrar, poder colocar lá no quarto, na sala, e as pessoas chegarem, olhar e você dizer: eu casei, eu sou casado. Está certificado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui passar nas mãos de vocês esse certificado tão pomposo da igreja de vocês. Está aqui a família, né? Está aqui o pai do Lucas, está aqui a família, está aqui também. Hoje está bom, né? Está uma delícia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso louvor, irmãos. Porque quando eles chegaram aqui hoje, as 2 caixas deram problema. E eles estão tentando consertar os 2 retornos. Você está ouvindo aí? Sim. Da glória a Deus, tem um retorno só virado para vocês, está ouvindo tudo. Louvo a Deus pela vida dessa equipe. Amém? Obrigado. E que o Espírito Santo continue honrando vocês. Que nunca falte o óleo da presença do Senhor sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês, a prosperidade do Senhor, a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos mais uma vez abençoar a vida desse casal. Meu amor, suba aqui, por favor. Nós queremos declarar sobre a vida dessa família toda a sorte de bênçãos. Obrigado pela vida deles, Senhor. Obrigado porque o casamento deles é seu. Foi o Senhor quem fez. A casa deles é sua. A filha deles é sua. Todas as brechas foram fechadas. Toda a maldição é despedaçada. E eu declaro sobre eles toda a sorte de bênçãos e milagres, no poder e na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém, amém e amém. A igreja pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai tirar aquela foto ungida para nós? Glória a Deus. Já vou dar a bênção apostólica para vocês. Glória a Deus. Queria agora chamar toda a família, que vocês, por favor, possam subir aqui no altar dos pais. Venham aqui, vão tirar uma foto toda especial aí com vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos, igreja. Quero abençoar a sua vida. Quero declarar toda a sorte de milagre. Tem alguém fazendo aniversário aí nessa semana? Teve alguém que fez aniversário essa semana? Você tem que dar um oi aí. Dá um oizinho. Quem? Alô? Vamos cantar um parabéns para você. Já vem para frente já. Glória a Deus. Quem mais além da luta aí? Aniversariantes aí? Glória a Deus. Então tá bom. Eu vou dar a bênção apostólica para vocês. Amém? Aí nós vamos cantar os parabéns aqui. Nós vamos tirar uma foto bonita dessa família. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vai lá.